Segunda-feira, dia 4 de setembro, e aqui estamos nós de volta para um episódio especial do Mercado Flash, um recap daquilo que aconteceu ao longo deste verão. Foram quase 100 episódios aqui com vocês, a maioria deles gravados pelo Igor, que é o homem que gosta do mercado. Já sabem que eu só gosto de forma moderada e é também de forma moderada que vou tentar gravar aqui este episódio. Antes deixem-me pôr aqui a musiquinha, vão ter saudades dela. Eu não, porque não adoro esta música. Mas vamos falar aqui de vários jogadores. É aqui um recapitular de novelas e de jogadores que foram destaque neste mercado de transferências. Vamos começar por alguns destaques para depois ter também uma pequena pausa para hidratação, pode-se dizer assim. Vamos começar por um dos destaques deste mercado de transferências, deste mercado flash. Kökçü, médio turco, era um jogador com muito mercado em Inglaterra, internacional também pela seleção, temporadas de destaque no Feyenoord, fez 46 jogos, 12 golos e 5 assistências antes de ir para o Benfica. O negócio parecia impossível, tendo em conta os valores, falava-se naqueles 30 milhões de euros, acabou por vir por 25 mais 5, mesmo assim foi a contratação mais cara da história do futebol português e, consequentemente, do Benfica. Foi uma das novelas do mercado, não foi a maior e por isso ainda não coloquei aqui na parte das novelas, porque ele esteve sempre mais ou menos perto do Benfica, mas os valores eram complicados, mas acabaram por se resolver. Também relacionado aqui com os encarnados, Gonçalo Ramos deixou o Benfica, falou-se no inverno, durante esse inverno falou-se do Manchester United, depois parecia que tudo ia estabilizar e que o Gonçalo Ramos não iria sair, mas isso acabou por não acontecer e acabou mesmo por sair. O Paris Saint-Germain veio com a força toda e a poucos dias da Supertaça foi resgatar Gonçalo Ramos, que nem se chegou mesmo a jogar com o Futebol Clube do Porto. Foi apresentado 2 dias antes num empréstimo com obrigação de compra, 65 milhões de euros mais 15 por objetivos. O Benfica recebe já 20 e Gonçalo Ramos está em Paris. Quem está em Lisboa, também no Benfica, é Di Maria. Dar aqui um contexto: 5 de julho de 2023, o extremo argentino voltou ao Benfica 13 anos depois de ter deixado os encarnados rumo ao Real Madrid. Passou pelo Manchester United e pelo Paris Saint-Germain, ganhou vários títulos ao longo da carreira. Apesar da idade, tinha vindo também de uma época marcante, isto porque tinha sido campeão mundial pela Argentina, um nome forte que gerou tanto entusiasmo na Luz que a apresentação acabou por ser junto à estátua de Eusébio para mais de 1000 adeptos. E agora sim, vamos aqui pela última vez neste verão ouvir o separador das novelas, porque vamos falar das maiores novelas deste mercado de transferências. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz dos caracóis. E novelas houve muitas, não é? Vou falar aqui delas, mas decidi escolher uma para começar porque para mim foi a maior novela. Estava aqui em dúvida entre alguns nomes, mas João Moutinho é a primeira novela deste episódio especial. Houve boas novelas, lá está, mas nenhuma como a do Internacional Português, que não renovou com o Wolverhampton, acabou por ser um pouco esquecido durante a maior parte do mercado, não se falou muito dele. Chegou a haver um rumor que iria para Braga e outro para a Arábia Saudita, mas esses rumores desapareceram rapidamente. De repente vem para o Futebol Clube do Porto, foi quase assim. 17 de agosto falou-se que havia conversas, a dia 18 já se dizia que ele iria assinar. Enquanto isso, os Dragões estavam a negociar a venda de Otávio com o Al Nassr. Entretanto, a oficialização de João Moutinho foi adiada, acabou por ser adiada 2 vezes, e de repente o Internacional Português fartou-se de esperar e assinou pelo Sporting Braga. A 24 de agosto já era certo que iria aceitar a proposta do Braga. No dia a seguir foi oficializado e, se querem saber mais sobre estes pormenores, recomendo-vos a ver o vídeo do Pedro Jorge da Cunha, está aí no YouTube. Vou deixar também um apontamento para vocês verem isso. Deixo também o link na descrição, porque ele explica bem ao pormenor esta transferência mediática e uma novela bem mexicana. Esta foi bem mexicana, apesar de muito lusa, porque o jogador português no mercado nacional. Outra novela que também envolveu o Futebol Clube do Porto, e percebi neste episódio, enquanto estava a prepará-lo, que os Dragões foram pródigos nestas novelas, foi Alain Varela. Uma situação bem diferente da de João Moutinho, até porque o destino final acabou por ser outro. Alain Varela foi mesmo para o Dragão, mas eu estive aqui a ver a ordem cronológica. A 13 de julho
o Futebol Clube do Porto já tinha um acordo com a Varela. 5 dias depois já estava tudo fechado, 8 milhões de euros era o valor, um valor que acabou por ser o valor que o Futebol Clube do Porto acabou por pagar. Depois, isso tudo atrasou uma semana por divergências no prazo de pagamentos. Os Dragões queriam pagar só em setembro, o Boca queria receber logo, foi mais ou menos assim. Entretanto, Alan Varela foi jogando, chegou mesmo a sair lesionado de uma partida. A 4 de agosto recebeu luz verde, portanto quase um mês depois recebeu luz verde, mas o Boca disse que só viria para Portugal depois de um jogo na quarta-feira. A 10 de agosto despediu-se e assinou a 16 de agosto, portanto mais de um mês depois de ter sido dado como certo no Futebol Clube do Porto, um negócio que esteve quase para cair. Alan Varela acabou mesmo por rumar aos Dragões e estreou-se já contra o Aroca. Outra novela a envolver os Dragões foi a novela Otávio, o jogador internacional português. Teve aqui uma espécie de novela de altos e baixos, falou-se do Inter na etapa inicial, depois do Al Nassr, que começou por ser a partir daí o mais forte candidato a conseguir a contratação do jogador do Futebol Clube do Porto. Em julho houve mesmo uma oferta de 40 milhões de euros, que era o valor da cláusula nessa altura, mas pagos em prestações. O Futebol Clube do Porto não aceitou essa proposta, mas acabou por aceitar mais tarde uma proposta já na ordem dos 60 milhões de euros, porque a cláusula de Otávio tinha subido. O Al Nassr acabou por voltar a Portugal, depois de Otávio até ter jogado na Supertaça, mas acabou já por não jogar para o campeonato e foi mesmo para a Arábia Saudita. Outra novela bem longa foi a de Gyökeres, uma novela tão longa que nós aprendemos aqui no Mercado Flash a dizer o nome do avançado sueco. Acho que começou por Gyökeres, algo assim, não sei, mas agora já sabemos dizer. Isto porque se falou tantas vezes dele que chegamos mesmo a ter uma thumbnail do género já estamos fartos da novela Gyökeres. Mas a verdade é que o Sporting não desistiu do avançado sueco, era o grande alvo para a frente de ataque e conseguiu ganhar a corrida a clubes da Premier League, nomeadamente o Everton, que foi fortemente associado ao avançado internacional sueco. Tudo ficou resolvido a 13 de julho, assinou por 20 milhões de euros mais 4 milhões por objetivos e por isso é a contratação mais cara da história do Sporting. Também os Leões estiveram aqui envolvidos numa novela bem diferente, esta. Falo de José Ángel Carmona. A própria lateral direita do Sporting foi uma autêntica novela neste mercado. Falou-se de vários nomes, Lamptey, por exemplo, Zanoli, mas este José Ángel Carmona acaba por explicar aqui toda esta novela. Chegou a haver um acordo entre o Sporting e o Sevilha, o jogador viajou para Lisboa, só que a oficialização nunca aconteceu, foi uma situação estranha, explicada em primeira mão pelo 00, o Sporting desconfiou dos problemas que viu nos exames físicos, problemas musculares, e decidiu abortar o negócio. Por isso Carmona voltou para a Espanha, assinou pelo Getafe e o Sporting voltou a investir na procura de laterais. Zanoli foi o alvo sempre quase até ao final do mercado, mas depois Fresneda, um jovem que estava a ser pretendido pelo Barcelona, acabou por reforçar o Sporting. Também no Benfica vieram aí umas novelas bastante interessantes. Uma novela muito relacionada com a baliza, foi a que abalou os encarnados no final deste mercado. Vlaco Dimos é o nome forte, mas se bem se recordam, neste Mercado Flash falámos várias vezes de um guarda-redes brasileiro, Bento, o guarda-redes do Atlético Paranaense, que o Benfica andou a tentar contratar quase um mês, mas o clube brasileiro foi rejeitando várias propostas. Depois apareceram outros nomes, nomeadamente Trubin, mas o Benfica acabou por investir na contratação de outro ucraniano, falo claro de... Eu falei de Trubin, Lunin, troquei-me aqui todo, mas a questão é que Trubin foi o guarda-redes que acabou por ir para o Benfica. Uma situação que não agradou a quem? A Vlaco Dimos. O guarda-redes jogou na Supertaça, esteve menos bem contra o Boa Vista, foi criticado por Roger Schmidt, passou a ser suplente e acabou mesmo por nem aparecer no banco, porque teve aí uma discussão com o Roger Schmidt e acabou por querer sair dos encarnados e assinou no último dia de mercado com o Nottingham Forest. E também aqui no último dia de mercado, já no último já nem tanto, mas nos penúltimos dias, no penúltimo dia e nos dias que antecederam, Mehdi Taremi foi o nome forte aqui no mercado nacional. A situação com o Milan foi longa, foi complicada, o clube italiano fez tipo o Sporting com Gyökeres, disse que Taremi era o alvo, apesar de o avançado não estar a ter uma boa temporada em Milão, mas está em final de contrato, e o Futebol Clube do Porto acabou por aceitar mesmo uma proposta de 15 milhões de euros, mais 5 por objetivos. O próprio Vítor Bahia disse, após o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, que havia já um acordo entre o Futebol Clube do Porto e a equipa italiana, só que no final das contas o Milan foi forçado mesmo a desistir por influência de intermediários, nomeadamente Pedro Pinho, que terão pedido uma comissão avultada. Ficou aqui muita coisa por contar, vamos ver se quando o Sérgio Conceição falar à imprensa se vamos saber mais alguma coisa, mas o facto é que Taremi acabou mesmo por ficar no Futebol Clube do Porto e foi titular logo poucos dias depois, já
contra o Aroca. Em Portugal, as principais novelas foram estas, houve ainda outros casos mais pequenos, como o do André Vidigal, que iria para Famalicão e acabou por reforçar o Stoke City de Inglaterra, mas destaco ainda para mais alguns jogadores. A novela Kerkez, lateral esquerdo, que era pretendido pelo Benfica, chegou a parecer certo, rejeitou os encarnados, depois já ia para a Lazio e depois acabou por rumar ao Bournemouth, uma situação bem estranha, sendo que este era um alvo declarado do Benfica, que acabou por investir ainda mais em Jurasek, sendo que Kerkez acabou mesmo por rumar à Premier League. E ainda no que toca a novelas em Portugal, só dar aqui um apontamento sobre Ivan Reimer. Não fomos falando muito dele ao longo do mercado flash, mas foi um jogador que foi sendo alvo de conversas por parte de João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, que acabou por não utilizar o jogador neste arranque de temporada, porque ele estaria a ser negociado. O Futebol Clube do Porto foi sempre a equipa que foi associada ao jogador espanhol e no final do mercado acabou mesmo por conseguir a contratação deste médio criativo que se destacou em Vila Nova de Famalicão, saiu depois de 3 temporadas. E de novelas é tudo, tenho aqui ainda alguns apontamentos antes de irmos ao mercado internacional. Vou aqui dar algumas achegas, o Tiago vai dar um toquezinho no vídeo porque não vale a pena termos aquelas informações todas. Falo de Yulman, que reforçou o Sporting por 18 milhões de euros, segunda contratação mais cara da história dos Leões. Temos ainda Chermiti, que acabou por fazer um caminho de Alvalade para Liverpool, reforçou o Everton, uma mudança bastante surpreendente, põe em caixa para o Sporting 12,5 milhões de euros por um jogador que iria ser à partida o terceiro avançado dos Leões. Temos ainda em Braga José Fonte, jogador experiente com histórico de Premier League, seleção nacional, campeão europeu por Portugal e é reforço do Sporting Braga. Temos também Rodrigo Zalazar, uruguaio, destaque do Schalke 04, médio com uma cotação alta, que reforçou um investimento de 5 milhões de euros por parte da equipa bracarense. Temos também no Vitória as saídas de André Amaro e de Bamba, juntos deram 17,5 milhões de euros ao Vitória Sport Clube. Em Famalicão temos a chegada de Óscar Aranda, jovem formado no Real Madrid, com passado nas seleções jovens espanholas. Temos ainda em Aroca algumas perdas importantes, como João Basso, capitão de equipa, e Anthony, mas também contratações interessantes, nomeadamente Ravi Montero, Jason e especialmente Cristo Gonzalez, que ainda ontem marcou ao Futebol Clube do Porto. E por fim temos aquele nome surpreendente no Estoril Praia, Mangalá, chegou para reforçar a equipa de Cascais e foi apenas um dos 16 reforços da equipa de Álvaro Pacheco. E agora sim vamos aqui às novelas internacionais para fecharmos o episódio, que já sabem, vai ficar um bocadinho mais longo. Vamos começar com talvez a maior. Não sei se foi a maior, mas com mais impacto aqui em Portugal, claro. João Félix foi sendo falado porque ele estava no Chelsea. O Chelsea não assinou a opção de compra de 70 milhões de euros. Ele, por isso, voltou à Espanha, voltou ao Atlético de Madrid. Durante isso, ele achou por bem dizer que o seu sonho era jogar no Barcelona e, por isso, as coisas não ficaram muito bem. Já não estavam bem em Madrid, mas não passaram a correr melhor por causa disso. O que aconteceu a João Félix? Chegou a ser chamado para um estágio de pré-temporada bem distante de Espanha, onde não fez qualquer partida. Simeone apontou sempre problemas físicos. Depois foi convocado para alguns jogos do Campeonato Espanhol, 2 partidas, penso eu, e acabou por não sair do banco. Numa delas o Atlético de Madrid até estava a conseguir um grande resultado contra o Raio, mas mesmo assim João Félix não saiu do banco. E no último dia, um dia memorável para João Félix, porque o jogador não tinha qualquer minuto na pré-época nem na temporada que agora começou, e foi no mesmo dia chamado à seleção e cumpriu o seu sonho, porque reforçou o Barcelona por empréstimo do Atlético de Madrid. Mais novelas lá fora, um clássico deste mercado flash, acho que falamos dele em todas as temporadas de verão. Falo, claro, de Kylian Mbappé. O homem ia sair do Paris Saint-Germain, depois já ia para o Real Madrid, depois vai para o Al Hilal ser treinado por Jorge Jesus. Final das contas, onde é que ele foi parar? A lado nenhum. Acabou por ficar no Paris Saint-Germain e ainda teve aqui, talvez, diz-se, alguns favores, porque Messi já tinha saído e Neymar também foi quase chutado para canto e foi para a Arábia Saudita. E o Mbappé ficou feliz da vida em Paris, capitão de equipa e a figura máxima do Paris Saint-Germain. Também no mercado internacional temos ainda a novela Harry Kane, foi novela também durante algum tempo, não porque estaria a ser associado a outras equipas, mas porque o Tottenham foi quase irredutível, até que Daniel Levy não conseguiu segurar o avançado e acabou por aceitar uma proposta de 100 milhões de euros do Bayern de Munique. O homem lá foi para a Alemanha, jogou até a Supertaça e, adivinhem, continua sem títulos e por isso continua a ser alvo de memes nas redes sociais, apesar de ser um excelente jogador. Agora na Alemanha vai conquistar finalmente o seu primeiro título, acredito eu. No entanto,
Quem não vai jogar na Alemanha esta temporada é Jude Bellingham, um dos primeiros reforços fortes, das primeiras contratações fortes do mercado de verão. Chegou para ser figura do Real Madrid, custou 103 milhões de euros à equipa merengue, deixou o Borussia Dortmund depois de 3 temporadas, foi grande destaque também na temporada passada do Dortmund e já é um herói em Madrid. Em 4 jogos tem 5 golos marcados. Em França, também uma das novelas associadas aqui ao Paris Saint-Germain foi a de um avançado, depois de saírem nomes fortes como, já falei aqui de Neymar, mas também de chegarem nomes fortes como o Dembélé e o Asensio, além também do Gonçalo Ramos. O Paris Saint-Germain não estava satisfeito aqui com a frente de ataque e foi dar tudo por Kolo Muani no final do mercado de transferências. No clube alemão disse que não queria vender, Muani recusou-se a treinar. Depois o Eintracht fez um comunicado a dizer que mesmo assim não iria vender, mas a poucas horas do fecho do mercado, a equipa alemã lá aceitou uma proposta de 95 milhões de euros e Kolo Muani foi mesmo para Paris e deixou o Eintracht de Frankfurt descalço na frente de ataque. E quem também teve uma estratégia bem parecida a de Kolo Muani foi Mateus Nunes. Também se recusou a treinar, mas neste caso para jogar no Manchester City. A lesão de Bruyne fez com que Guardiola quisesse um reforço para o meio-campo. Lucas Paquetá estava com problemas por causa da questão de apostas e por isso Mateus Nunes foi, ele sim, aposta de Guardiola, que convenceu o City a pagar 60 milhões de euros por este médio internacional português, depois de o Wolverhampton o ter contratado uma época antes por 45 milhões de euros, fez aqui um lucro de 15 milhões e perdeu um jogador numa fase decisiva do mercado de transferências. Quem não perdeu um jogador, mas esteve na iminência de perder, foi o Fulham. Claro, falo de João Palhinha, uma situação bem diferente, até porque o internacional português treinou até à última em Londres, na equipa do Fulham, mas, entretanto, o Fulham e o Bayern estavam a negociar a transferência de João Palhinha por 60 milhões de euros. O jogador acabou mesmo por apanhar um avião para a Alemanha, fez exames médicos, tirou as fotos, estava tudo tratado, mas no final das contas o mercado na Alemanha fecha mais cedo, fechou às 5 e o Fulham não teve tempo para contratar um substituto, por isso João Palhinha teve que voltar à Inglaterra para jogar no Fulham. Certamente irá em janeiro, provavelmente, digo eu, jogar no Bayern Munique, mas um final de mercado triste para João Palhinha, que merecia melhor. Para finalizar aqui o mercado da Inglaterra, falo também de outro médio defensivo, fizeram aqui os médios, estão caros, e o que dizer deste Moisés Caicedo, transferência mais cara da história da Premier League, virou mesmo uma autêntica novela quando Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, deu o assunto como praticamente fechado, disse que Caicedo iria jogar nos Reds, mas afinal o jogador preferia jogar no Chelsea e por isso os Blues acabaram por pagar 133 milhões de euros ao Brighton pela contratação de Moisés Caicedo, que é agora o jogador mais caro da história da Premier League. Passou Declan Rice, que também poderia estar aqui neste segmento, mas esteve quase sempre certo com o Barcelona. E agora sim vamos fechar com uma palavra especial para, claro, a Arábia Saudita. Já falamos aqui de Neymar, mas o facto é que o campeonato árabe agitou de que maneira o mercado de transferências, fez com que os jogadores fossem por valores avultados para a Arábia, também fez com que os jogadores fossem mais caros a clubes europeus e também ajudou alguns clubes, pode-se dizer assim, a despachar jogadores. O Chelsea foi a equipa que usou mais esse método. Personalizamos aqui em Ruben Neves porque era quase impossível que impensável que o médio português fosse para a Arábia, tendo em conta a idade, tendo em conta a experiência de Premier League, tendo em conta a cobiça de outras equipas, mas o facto é que 6 épocas depois de jogar no Wolverhampton, depois de 5 temporadas na Premier League, Ruben Neves custou 55 milhões de euros e reforçou o Al Hilal de Jorge Jesus. Foram vários os jogadores a sair para a Arábia Saudita e atenção, porque o mercado na Arábia não fechou, mas o mercado flash não vai dar assim tanta atenção à Arábia Saudita. E agora sim, vou tirar aqui esta musiquinha para me despedir de vocês. Acabou oficialmente a temporada 5 do Mercado Flash. Foram quase 100 episódios. Se contarmos aqueles diretos no final do mercado, foram mesmo 100 episódios. Eu quero agradecer aqui a vossa presença, a vossa subscrição no YouTube, as pessoas que seguiram, as pessoas que avaliaram o podcast. Agradeço em meu nome, claro, mas também em nome do Igor Gonçalves, em nome do Tiago, que editou a maioria dos vídeos e ainda do Zeca. Despeço-me de vocês até janeiro. Porquê? Porque o meu nome é o Filipe Martins e para mim o mercado é só uma parte relativamente gira do futebol.